De volta aqui na nossa programação da BMC News, vamos conversar agora com André Caminada, economista, sócio e gestor da OBB Capital Asset, chegando aqui para trazer a visão dele sobre vários pontos importantes para a gente. Muito bom dia para você, André, bem-vindo, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada. André, queria começar, né? A gente teve a divulgação do IPCA, num momento em que estamos falando também bastante sobre toda essa queda de braço entre governo e Banco Central, no caso do Selic, já há ali, né, algumas expectativas em relação se deve ter alguma mudança ou não na meta de inflação, sinalizada já até anteriormente pelo próprio presidente Lula. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação, primeiro, a estes números, né, que foram divulgados aí do IPCA, subiu 0,53%, veio um pouco a menos do que o mercado projetava, que era 0,57%, mas entender também, né, de uma forma maior, mais ampla, a sua visão sobre este tema que está ganhando aí maior repercussão por conta das críticas do governo sobre inflação também e Selic. Ok, bom dia, é um prazer estar com vocês. Esses números que vieram, você tem um pouco aí a pressão de alimentos ainda, né, que eles um pouco mais altos em relação ao resto. Você tem do lado positivo vestuário e saúde, cuidados pessoais que vieram ajudando a inflação um pouco para baixo. Então esses números mostram ainda que a gente tem uma pressão inflacionária de vários lados. A gente teve combustível também pressionando um pouco ainda para cima, e lembrando que nós temos PIS/COFINS voltando a partir de março, né, e tem um efeito aí também nos combustíveis, né, que pode ainda pressionar. Olhando os números que saíram, vamos dizer que a gente não está num cenário de tranquilidade para a inflação. Se nós anualizássemos essa inflação, ela mostra uma inflação aí de 6,54, que ainda é bem acima da meta e bem forte, o que eu acho que isso preocupa bastante o presidente do Banco Central, e por isso ainda a sinalização de que a gente tem que manter uma taxa de juros mais alta. Eu acho que essa queda de braço, aí, vamos botar dessa forma, entre o lado político do executivo e o lado, uma visão mais crítica econômica do Banco Central, é normal, né? Vamos dizer assim, você tem uma pressão da sociedade para continuar crescendo a economia, gerando emprego e atender as demandas, né, e as promessas que foram feitas pelo lado do governo. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma responsabilidade e entender que se você não conter a inflação, é ruim para todo mundo, né, principalmente para os mais pobres. Então, nessa situação, vamos dizer assim, tem um lado um pouco da ansiedade política e da responsabilidade econômica. Eu acho que a gente, se não tiver nenhum sinal, nenhuma previsibilidade, né, isso eu acho que é importante, de que a gente vai ter sinais positivos, tanto do lado do governo, né, quanto de todos os agentes econômicos, de que a inflação pode cair mais forte, não vejo como o Banco Central pode diminuir taxa de juros nesse momento, e nem num cenário, vamos dizer assim, tão curto. A gente poderia estar esperando uma redução de juros mais para o final do ano, e talvez torcendo para que venha alguma surpresa para ele poder antecipar isso. Mas nesse cenário não temos como fazer isso. Bom dia, Felipe, falando aqui contigo. Nesse sentido, né, a gente vê o Boletim Focus trazendo reiteradas vezes projeção para cima de inflação. Você comentou muito bem sobre essas reonerações que podem impactar na inflação. E eu tenho visto alguns comentários até que a inflação pode chegar a 5,7, 5,8
no fim do ano, já levando em conta esses cálculos. Nesse cenário, você bem disse, não dá para baixar a taxa de juros. Você acredita que pode até haver um movimento de um pouco mais de alta, ou esse movimento seria impedido justamente por conta desse tom crítico que tem sido feito pelo governo ao Banco Central? Ou o Banco Central independente não permitiria que houvesse qualquer tipo de interferência ou até mesmo de uma pressão para não fazer uma elevação de juros para posteriormente fazer uma queda? Eu acho que eu não vejo o Banco Central, dada a responsabilidade do presidente do Banco Central, que ele responde pelas atitudes dele, e ele não viria que uma pressão política fizesse com que ele mudasse a tendência se fosse necessário aumentar. Se a gente olhar os 5,77 com uma taxa de juros aí de 13,75, nós estamos falando ainda que tem um juro real relativamente alto implícito nessa taxa de juros. Aparentemente a gente não teria motivo para estar subindo além dos 13,75. Como disse, também se a gente anualizar a inflação de janeiro, que é só assim uma estimativa, ela não quer dizer que isso vai acontecer, nós estamos falando de uma inflação projetada de 6,54, né, bem acima até do que o Focus tem lá nas suas projeções. Isso sim geraria preocupação, mas eu não vejo isso porque eu acho que a gente tem alguns efeitos agora em janeiro que não serão repassados para frente, apesar da gente ter ainda um pouco de pressão nos combustíveis. Então, eu vejo o seguinte, o 13,75 me parece um teto relativamente confortável se a gente estiver falando de uma taxa de juros aí abaixo de, uma taxa de inflação abaixo de 6. É óbvio que a gente sofre pressões externas, não só internas, nós temos que lembrar isso, né? Tem o efeito das commodities, o Brasil é um grande exportador e os preços são internacionais hoje, a economia não é fechada, então a gente tem fatores que a gente não controla, nós ainda estamos sofrendo efeitos de tudo que se aconteceu lá em 2020, nos problemas todos da cadeia de produção, isso tudo ainda é impacto, é uma onda de choque que vem desde 2020, que está todo mundo absorvendo, não é só o Brasil, se a gente pegar os outros países todos, também sofreram, nós temos a Europa com inflação mais alta que o Brasil, Estados Unidos, então você não está isolado do mundo, né? Mas nós estamos numa situação relativamente melhor, porque nós subimos fortemente a taxa de juros, antes que todos, e eu acho que a gente atingiu um teto, a tendência seria cair dos 13,75. A velocidade que a gente vai conseguir fazer isso vai ser em função do quanto a gente conseguir se aproximar, né, da meta e gerar tranquilidade para que o próprio Banco Central falar, agora nós temos condição de diminuir essa taxa de juros. Todo mundo torce por isso. É bom para todos, né? Mas uma inflação alta é ruim para todos do mesmo jeito. Então existe essa briga, né, entre uma taxa de juros muito alta e uma inflação muito alta. Lembrando do passado do Brasil, a inflação muito alta é muito pior do que você manter ainda um pouco essa taxa de juros elevada. A gente tem que efetivamente, é isso que destrói muito a poupança das pessoas e principalmente o poder de compra e renda das pessoas mais pobres é a inflação. Então, combater isso eu acho que é uma missão essencial e essa é a determinação da maioria dos países, né? É elevar a taxa de juros, e a gente vê os Estados Unidos fazendo a mesma coisa, para conseguir combater a inflação e não gerar, né, uma perda de renda para a sua população. Então, eu acho extremamente prudente, mas eu não consigo ver, exceto se algum fator externo acontecer agora que realmente prejudique toda a economia mundial, que faça uma pressão de preços, aí a nossa taxa de juros subir mais. Um outro ponto, né? A gente fala bastante de inflação e, claro, que o peso, né, dos combustíveis acaba tendo um impacto maior ou menor, né, nesse indicador. E recentemente, nessa semana mesmo, a gente viu uma mudança para baixo no preço do diesel pela Petrobras, lá nas refinarias, já começou a valer, tem um impacto
até pequeno, mas tem um impacto justamente por conta da volatilidade que a gente tem visto no preço internacional do petróleo. Hoje mesmo a gente noticiou aqui que o ministro de Minas e Energia disse que vai haver uma ampla discussão a respeito dos preços dos combustíveis, que não tem nenhum tipo de política formatada ainda, mas que é preciso ver com cautela, com cuidado, para também não fazer nenhuma movimentação muito brusca, né, e abrupta nesse sentido. Queria entender como que você está vendo essa situação, né, dos preços dos combustíveis, impacto na inflação e também numa possível revisão ou possível mudança no preço na política de preços da Petrobras, quanto que isso poderia trazer de impacto na economia e também, obviamente, na própria empresa, já que mudou o governo, mudou gestão e isso ainda está muito incerto, né? Essa política ainda está muito incerta. Você tem dois lados aí. Se você controlar os preços a favor assim, de uma redução forçada, né, que aumente um gap, né, e aumente a distância entre o preço internacional e o preço local, você efetivamente vai provavelmente beneficiar aí a economia um pouco, não muito, porque isso também gera incertezas quando você gera artificialidades, né, nos preços, e você prejudicaria muito a Petrobras. Nós já vimos isso acontecer no passado. É óbvio que essa regra, né, tem que ser sempre discutida. Nós já tivemos modelos que mudaram no passado de como se fazer essa transferência, né, de preço internacional para preço local. Se a gente olhar, isso também tem muito a ver com o nosso câmbio, né, com a nossa taxa de câmbio. Quanto maior a certeza, né, no Brasil, quanto maior vamos dizer assim, a certeza na política fiscal, uma sinalização de estabilidade e uma melhora do cenário econômico para o Brasil, você tende a ter uma taxa de câmbio que pode até se valorizar o Brasil, e aí com isso você força menos uma passagem, né, uma transferência de preço internacional para cá via o câmbio, né, que isso já é favorável. Então isso seria deflacionário, vamos dizer assim, porque você teria uma tendência dos preços locais ficarem mais baixos. Uma outra coisa é como vão se comportar os preços internacionais do petróleo. A gente não tem visto nenhuma grande pressão nesse momento, olhando aí os relatórios da OPEP, os números estão relativamente equilibrados, parece que você vai ter uma produção um pouco menor esse ano, o que poderia manter os preços aí nos atuais níveis, até subir um pouquinho, mas nenhuma grande pressão, exceto se a gente tiver um fator, como aconteceu lá no início do ano passado, uma surpresa com a guerra da Ucrânia, que forçou os preços se mexerem fortemente e abruptamente, né, num momento muito curto de tempo. A gente não está vendo isso, então vamos dizer assim, a questão de combustíveis aqui vai passar muito por essa política e como o governo vai conduzir. E a saúde da empresa, principalmente a Petrobras, também vai passar muito por como o governo vai fazer esse não controle de preço, não vamos chamar isso, mas é uma nova regra dessa conversão entre mercado internacional e mercado local. Não é bom uma influência, vamos dizer assim, um controle de preços, onde gere uma diferença muito grande entre o local e o internacional, porque isso a médio prazo isso distorce a economia e distorce também a credibilidade, né, de que o governo não vai interferir em outras coisas de forma mais dura, e isso começa a gerar desconfianças na economia. Então eu acho que nesse momento não vejo grandes motivos para uma grande interferência, nem tanto no controle de preços locais e nem numa mudança muito significativa na regra dos combustíveis. Perfeito, André. Aqui é a Débora falando com você, bom dia.
Quero aproveitar que a gente já está falando aí, né, setor de commodity, para poder puxar um pouco agora para o setor de siderurgia e mineração. A gente viu hoje aí um relatório do JP Morgan ele reduzindo a recomendação para Vale, para Gerdau, inclusive, né, de compra para neutro, os preços-alvos também mudando, para Vale, inclusive, de R$ 106 para R$ 93, para Gerdau de 37 para 32,50. E aí o banco justificou que essas ações estão acumulando uma valorização de 40%, 35%, e isso está aí ficando distante, está distanciando, inclusive, né, dos fundamentos do setor de minério de ferro. Aí eu queria o teu olhar em relação a isso, porque, por exemplo, hoje a gente tem aqui o setor bem dividido, parte, né, em queda. Lá fora a gente até tem uma cotação positiva hoje, na segunda sessão dos contratos futuros de Allianz, ainda tem uma alta ali no minério de ferro, mas a gente vinha numas quedas seguidas, com o mercado ali um pouco mais frustrado com essa retomada lá na China, ficando um pouco aquém do que era esperado, né, nessa retomada. E eu queria o teu olhar sobre isso. Você acredita realmente que essas companhias elas estão superando esses fundamentos do setor de siderurgia e mineração, ou não é bem assim, a gente ainda tem que considerar um pouco mais essa retomada da China? Sim, vamos dizer assim, o grande player hoje de commodities é a China. Ela mexe em todas essas commodities e não tem jeito. Mas se a gente olhar o preço do minério, ele até está relativamente estável acima de 100 dólares, né? Então, eu não estou vendo um motivo para uma queda muito forte em Vale. Sendo sincero, acho que a Vale até sofreu nos últimos dias e ela está relativamente precificada. A gente vê um pequeno upside para ela. Tá? A questão de siderurgia depende muito, né, do ânimo para a China. Os números que a gente está vendo de crescimento na China aparentemente frustraram um pouco, né, porque todo mundo estava achando que a China ia passando essa fase aí do Covid, reabrindo, viria com umas projeções de crescimento muito mais fortes. Lembrando que os números que vêm da China são números sempre difíceis, a gente nunca tem certeza deles e eles mudam muito rápido. E a China, para crescer, sair de 4 de crescimento para 6, com uma economia relativamente orientada e muito determinada pelo governo, não é muito difícil. Mas não tem só a China, né? Nós temos o resto da economia global, que ainda está aumentando os juros para conter né, a inflação aí ao redor do mundo, e com isso você tem uma expectativa de crescimento menor para toda a economia global. Com isso você tende a ter uma pressão aí nas commodities, e eu acho que essa é um pouco a visão do JP Morgan nesse momento. Eu acho que não é só China, eu acho que você tem ao redor do globo uma expectativa de crescimento menor, e alguns agentes, até alguns investidores nos Estados Unidos acreditam até em uma chance de recessão nos Estados Unidos. Eu acho isso muito remoto, podemos até ver um trimestre aí de queda, mas de crescimento negativo, mas não acho que vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Ainda não estou vendo isso. Então, com isso, esses setores tendem a sofrer mais. Andaram muito e tendem a sofrer mais. Eu, particularmente, de siderurgia, não tenho olhado nada, porque é um setor que há algum tempo já não me interessa muito como investimento. Tá? Mas no caso da Vale, não acho que a Vale está cara. Eu acho até que ela tem pouco upside, mas não vejo nenhuma queda forte para a Vale, exceto se o minério viesse a cair muito, que não acho que vai ser o caso. Perfeito, André. Vou só atualizar aqui o pessoal, como é que a gente está no setor nesse momento. A gente tem a Vale subindo 0,33%, Vale que cai agora há pouco conseguiu virar para o positivo. Gerdau cai 5,52%, o papel está agora a R$ 29,40. Eu queria mudar agora um pouquinho para a gente falar sobre o setor de varejo, porque no setor de varejo a gente teve aí, né, dados sendo divulgados, o IBGE diz que vendas do varejo caíram 2,6% em dezembro, mais do que o esperado, inclusive, porém, no ano de 2022, ainda acumulou uma alta de 1%. Qual que é o impacto disso, na tua opinião, no setor de varejo? O setor de varejo é importante a gente lembrar que vem bem descontado, a gente tem ainda um reflexo da pandemia, ainda tem a questão dos juros altos, né? Mas essa queda em dezembro, até um pouco além, né, do esperado, é preocupante, na tua opinião? Você acha que a gente pode ver isso se expandir pelos próximos trimestres? Sim, continua preocupante. Eu acho que isso vem muito do efeito de um juros mais alto.
né? Essa taxa de juros mais alta efetivamente tem um impacto forte no consumo também, né? Tanto que a nossa previsão de crescimento esse ano é bem mais baixa do que foi em 2021, em parte porque a gente tem esse freio aí, né, na economia. E o varejo tende a sofrer mais. A gente tende a não olhar os setores como um todo, então a gente olha em algumas empresas específicas, né? Então eu acho que elas vão reagir de forma diferente. Mas eu acho que o varejo, além de tudo, está passando aí por toda essa questão aí do que a gente está vendo de Americanas, aí agora começou a se falar em lojas Marisa. Então, como o setor está em termos da sua saúde financeira, né? Eu não acho que todas as empresas estão com problema, longe disso, muitas estão bem, mas o varejo tende a sofrer mais com uma taxa de juros nesse nível de 13,75, sem dúvida. Eu não consigo ver o setor com um vigor e nem despontando como um bom investimento nesse ano. Perfeito, André. Deixa eu só atualizar o pessoal também aqui do setor. A gente tem Via subindo 4,21%, papel R$ 2,23. Magalu também sobe agora 1,9%, e as grandes varejistas conseguindo, né, se manter no patamar positivo. Natura em alta de 0,88 agora, 0,83 mais ou menos. Na ponta negativa, e realmente Marisa e toda essa mudança que houve, né, na direção da companhia, em relação também à reestruturação de dívidas, isso tudo tem pesado no papel desde o pregão dessa quarta-feira. Hoje Marisa caindo 8,49% agora. Menor queda do setor é para Arezzo, 0,24% nesse momento. Paula. Tá certo, Débora, obrigada. Eu quero agradecer o André aqui que está com a gente, participando da nossa programação. André, seja sempre bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui na nossa programação da BMC News. Estamos sempre de portas abertas. Obrigado, um prazer. Sempre que precisar, pode contar. Um bom dia a todos. Tá certo.